Olá galera, sou Glória Meneghini, cantora, e eu também estou aqui na TV Relacionamento com muito prazer. Beijo a todos. Olá, você que está nos assistindo nessa Conexão a Mais. Hoje nós estamos recebendo a senhora Sória Soledade, é isso? Sória Soledade. Nós vamos falar um pouco sobre diversidade e acessibilidade. Senhora Sória, apresente-se para o nosso público. O meu nome é Sória Soledade, dos Anjos Celestinos, um nome um pouco comprido, né? Quando criança as pessoas costumam brincar, né? Falar que não é um nome, é uma oração. Eu trabalho na área tributária e trabalho muito em mediação de negócios internacionais e tenho um vasto trabalho de voluntariado, né? E esse tema da diversidade e inclusão é um tema que tem norteado, né, esses meus trabalhos nos últimos anos e começou, inclusive, já antecipando a nossa conversa, com um trabalho de conclusão que eu fiz no curso de jornalismo político da Escola do Parlamento de Itapevi. Nós tínhamos que escolher ali um tema. Eu tinha inicialmente pensado em tratar uma questão dentro da minha área, que é de uma fundação, o WIT, né, o Women-Tex, que nós estávamos notando que há uma dificuldade ainda muito grande da presença de mulheres e pessoas pretas dentro dos ambientes de simpósios e de publicações, que é o que acaba dando visibilidade para os profissionais dessa área. Então, partindo dessas discussões, né, voltadas para mulheres e pessoas pretas, eu tinha pensado nesse tema da diversidade e inclusão. E aí, a pessoa que era o meu orientador, o Wagner, ele falou assim: olha, eu acho que você consegue expandir para outras áreas e outros contextos, né? Eu gostaria muito, então, se isso for possível, era o que eu gostaria de fazer. E eu fiz um trabalho envolvendo vários profissionais e pessoas, né, com deficiência, e foi um trabalho bem impactante para mim, porque me fez entender que, obviamente, diversos todos nós somos, né? O mundo é um quebra-cabeça, então não podem haver peças iguais, mas me fez entender que essa questão da inclusão, ela é muito particular. Nós temos tratado esse tema de forma muito genérica, entendendo que as questões são muito abrangentes, mas à medida que eu fui conversando com as pessoas em vários segmentos, eu fui entendendo que a inclusão, ela é algo muito particular, né? Muito individual. E, na sua opinião, quais são os benefícios de uma organização ou de uma empresa tratar esse tema, ter essa diversidade dentro do seu quadro? Eu gostaria de expandir isso não só para a questão de uma empresa, mas qual a relevância disso para a sociedade, né? Cada um de nós vai trazer o seu background de experiências, né? E sejam elas quais forem, né, dentro do contexto de diversidade que nós temos, cada um vai trazer essa experiência, esse expertise e esse olhar da vida, que é necessário para que você construa uma sociedade que seja igualitária, justa e com equidade para todos. Não adianta nós tratarmos essas questões, tem se debatido tanto esse tema da diversidade e inclusão, mas dentro desse processo de orientação, tá, eu me deparei com uma frase, né, de uma forma de ver de um escritor americano, que eu vou pedir desculpas, eu não me recordo o nome dele agora, que ele fala que a inclusão é você chamar a pessoa, é como se você estivesse uma festa e convidasse a pessoa para tomar parte disso. Mas como resultado desse trabalho, e aí eu vou, né, estendendo isso para tudo, eu cheguei à seguinte conclusão, né? Não basta você convidar a pessoa para a festa,
você tem que tirar a pessoa para dançar. Não basta você tirar a pessoa para dançar, você tem que tocar uma música que ela consiga dançar. Não é? Não adianta você falar assim, eu convidei para a festa, então, digamos assim, hoje eu contrato pessoas dentro desse conceito da inclusão, ou eu abro espaço dentro dos meus ambientes para que uma pessoa seja incluída, mas eu não dou voz, ela não tem participação naquilo. Então, na verdade, você só convidou. Né? Então, quando você dá voz, você dá oportunidade para que essa inclusão possa se desenvolver, é você tirar a pessoa para dançar. Mas também não adianta você fazer um trabalho de inclusão, do convite, de tirar para dançar, e você colocar a pessoa numa situação em que ela não vai conseguir se desenvolver. Como se você pegasse uma pessoa que dança hip hop e falar, a partir de agora você vai ter que dançar um tango. Né? Todo mundo que fez uma tentativa de dançar um tango sabe a dificuldade que é. Então, não adianta também você criar todo esse contexto, né? Então, eu crio lá uma cota de admissão, né? Para pessoas que precisam estar inseridas nesse contexto de inclusão, mas chega ali eu não dou voz, ou se eu dou voz e dou espaço, ele é limitado, ou se eu dou espaço, né, de participação, isso não é dentro de um contexto que a pessoa consiga entender. Né? Vou pegar um exemplo. Você pega uma pessoa da periferia, né, numa situação de vulnerabilidade social, e você insere ela num ambiente que não é o que ela está habituada ali. Ela tem um processo para se adaptar. Não adianta você falar assim, olha, não use esse tipo de gíria, não use esse tipo de expressão, aqui é um ambiente mais formal. Ela vai ter um processo para se adequar a esse ambiente de formalidade. Né? Uma das coisas que me chamou muito a atenção dentro dessa conversa que eu tive com os profissionais de várias áreas, conversando com a minha amiga Marta Reis, que é uma educadora, ela me fez refletir sobre a questão da educação. Ela falou o que é inclusão na educação. Se nós pensarmos numa cidade como São Paulo, que várias estruturas já foram sendo feitas ao longo dos anos, hoje você consegue discutir a inclusão de uma pessoa com algum tipo de transtorno, de uma pessoa com uma deficiência física, enfim. Agora, se você vai para uma região do Nordeste, por exemplo, que é completamente isolada, talvez o assunto da inclusão ali seja eles receberem novas carteiras, seja receber uma quantidade maior de livros. Então, isso foi uma coisa que me fez refletir, né, sobre essa particularidade da inclusão. Conversando com dois amigos, por exemplo, que são escritores, meu amigo que é uma pessoa preta e a minha amiga, né, uma mulher, eu perguntei para eles qual a dificuldade da literatura brasileira deles se tornarem escritores conhecidos. E aí, por incrível que pareça, o principal empecilho deles é que eles são brasileiros. Se eles morassem nos Estados Unidos, se eles morassem na Inglaterra e chegassem com seus livros aqui, eles teriam, digamos, um espaço maior. Então, a literatura fantástica, que é onde eles dois atuam, tem ganhado muito espaço de escritores brasileiros, mas nós ainda estamos no largo caminho para que eles sejam acolhidos. E aí, independente do gênero ou da questão racial, a dificuldade deles é porque eles não são estrangeiros. Uma outra fala que também me chamou bastante atenção é do meu amigo Thiago Barbosa, que é um engenheiro que trabalha com a indústria 4.0, com robótica e que agora tem usado a inteligência artificial dentro desses processos. Quando eu fui conversar com ele sobre a inclusão tecnológica, eu imaginei que ele fosse trazer assim, esses cenários, assim, falei, bom, vou sofrer, porque vai ter uma linguagem muito técnica que talvez eu não acompanhe. Mas o Thiago, ele me trouxe uma reflexão que eu achei fantástica. Ele falou assim, olha, Sônia, como é que era a sua mesa de trabalho anos atrás? Né? Você tinha uma calculadora, você tinha um telefone, você tinha uma série de coisas ao seu redor. Se você precisasse tirar uma foto, você tinha que ter um equipamento próprio. Se você fosse fazer uma filmagem, você tinha que ter um equipamento próprio. O que você tem hoje dentro de um único aparelho? Tudo
tudo isso que a sua mesa contemplava no passado. Então, na verdade, quando ele me traz essa fala, eu pensei, nós estamos nos desmaterializando. E aí, por outro lado, eu também fiquei com essa reflexão de que, mesmo estando nos desmaterializando, nós estamos numa sociedade que ela não evolui. Ela é uma sociedade que ela foi se materializando ao longo dos anos, porque a evolução se daria se nós não tivéssemos que estar conversando sobre diversidade e inclusão hoje em dia, e tendo que romper uma série de paradigmas, né? E até de falas do dia a dia que foram normalizadas e que é uma agressão para quem está dentro desse lado que sofre essa ofensa. Parece brincadeira ou piada, ou que seja, para quem diz ou usa aquela frase, mas para aquele que recebe e que tem esse histórico da dor, né, de se sentir excluído, seja pelo motivo que for, é muito forte. E aí eu questionei ele porque eu queria entender esse aspecto da tecnologia, e o Thiago Barbosa ele foi fantástico. Ele falou, olha, as tecnologias elas vão mudar. A todo momento essa situação da tecnologia vai ter um cenário diferente, mas o que eu vou precisar sempre são de profissionais que sejam comprometidos e que sejam grandes seres humanos. Então, nós estamos falando de um ambiente tecnológico, mas a pessoa que faz a implementação de tudo isso nos chama a atenção para essa questão de nós sermos melhores seres humanos, independente da tecnologia. Né? Então, todo esse trabalho me fez chegar à conclusão do que eu trouxe ali no início. Né? A inclusão ela é muito pessoal, ela é muito individual e vai depender muito do contexto em que as pessoas estão inseridas. Coisa que nós estávamos conversando um pouquinho antes da entrevista, que eu achei muito pertinente, é a questão de nós educarmos as pessoas para que elas consigam entender melhor esse lado da inclusão ser uma coisa individual. O que a senhora diz a respeito? Eu quero até trazer um exemplo que eu passei com um amigo, né, dentro de um grupo nosso. Uma senhora, obviamente, ela não tinha intenção, eu acompanho as postagens dela, mas ela trouxe ali uma linguagem espiritualizada e, obviamente, motivacional, e ela quis trazer como exemplo, eu vou usar até a fala dela, ela colocou algo assim, quando você estiver numa situação difícil, imagina que você enfrente um processo de doença, e que você acabe sendo condenado a uma cadeira de rodas. E aquilo soou de forma muito forte para esse meu amigo que usa a cadeira de rodas, mas assim, ele é um usuário da cadeira de rodas, isso não impede ele de ter uma vida plena como ele teve, né? De ter tido uma carreira profissional, de ser uma pessoa atuante a favor de outras pessoas que enfrentam as mesmas dificuldades, né? E ele se sentiu muito atacado com relação à forma como ela abordou. E ela justificou dizendo que essa forma condenatória é a maneira como os médicos costumam se expressar. Isso me fez refletir. Se nós não deveríamos estar começando a nos educar para romper esse tipo de fala e de outras atitudes, né? Porque não é só o que se diz, mas é também a forma como se age em relação àqueles que não são diferentes. Né? Então, é extremamente importante, como empresa, como sociedade, como escola, entender que a diferença ela é necessária. Nossa evolução só vai acontecer quando nós aceitarmos que o outro é diferente de mim e que ele traz uma bagagem que me soma. E eu tentei ali intermediar a situação, porque eu entendi a dor do meu amigo, mas eu também entendi a ignorância dela. Ela não se deu conta, e por mais que não seja a intenção dela, como é que ela pode condenar alguém, dizer que alguém vai ser condenado por conta de uma cadeira de rodas? Gente, o Stephen Hawking era um homem completamente paralisado. Mas, assim, enquanto a nossa mente ainda trabalha, que é o que nós temos de mais importante, todo o resto pode paralisar.
mas você ainda tem sua identidade como ser humano. Inclusive, quando eu falo isso porque eu fazia um trabalho de voluntariado como palhaça, e uma vez por mês nós íamos fazer uma visita lá no Hospital Cruz Verde, né, que tem os casos extremos ali de deficiência. Sim. Então eles colocavam, nosso trabalho ali era conduzir as pessoas que podiam, né, ter acesso à cadeira de rodas e que poderiam circular um pouco melhor. A nossa brincadeira com eles era circular com eles no pátio ali, né? Era só isso que nós fazíamos. E o que eu observava? Tinha uma menina que eu era apaixonada por ele, que era o Caio, ele tinha 9 anos, e você vê ali, né, ele teve microcefalia, então tinha uma série de deficiências, mas o que você percebia no olhar do Caio? Os ciúmes que ele tinha quando eu pegava uma outra pessoa cadeirante e saía ali brincando com aquele... Eu passava, ele ficava com a mãozinha assim, né? Então assim, como é que ele não entende o que está acontecendo ali? São casos graves que estão ali no hospital. Sim. Então assim, aí outros que você percebia aquela mínima expressão nos olhos, no sorriso. Então quer dizer, nós somos seres humanos, nós somos fantásticos. Você não pode limitar o seu olhar àquilo que você está vendo, né? Então é muito importante assim, nós rompermos esses paradigmas e nós falarmos sobre essa questão da educação. E quando eu digo educação, é no sentido, não cair nas polaridades que hoje eu vejo, que são extremamente ruins. Nós não ganhamos nada nessas disputas, nesses gritos, ou chamando o outro de ignorante, ou que tem na moda hoje o cancelamento. Porque isso não vai educar o outro. Mas talvez se chamar a pessoa e falar, olha, você parou para analisar, refletir o que essa sua fala pode ter de impacto? A pessoa não nota, mas essa educação parte de um processo que é de conscientização, né? É o que o pessoal costuma dizer do insight, né? Aquilo entra dentro de você e a partir daí você consegue promover a mudança, né? E não tem outra forma. A educação é o nosso caminho para tudo. Deixa eu interromper só um minutinho, tá boa a conversa. É que a entrevista são 20 minutos, né? Tá. Ok, eles fazem mais 5. Tá bom. É que ele tá controlando lá o horário. Mais 5? Tá bom. Faz mais 5 minutos de entrevista com ela, tá bom? Tá? Ok. Aí depois você pede os contatos, as redes sociais, tá bom? Eu esqueci de te avisar, desculpa. Não, eu sei que é, só estava procurando quem quer fazer os 5 aí. É esse aqui, ó. Esse aqui ele dorme de vez em quando, né? Já que ela tava tão interessante que eu não quis interromper ela. Não, beleza. Vai lá. Você está falando do rapazinho de 9 anos na Cruz Verde. Fiz uma reportagem na Cruz Verde há um tempo atrás e tinha áreas que a gente nem podia entrar para poder para gravar essas coisas. Eu, uma vez, numa feira Reatec, teve um circo do Marcos Frota e numa das apresentações que ele tinha lá, tinha um grupo de bailarinos e alguns desses bailarinos eram pessoas com paralisia cerebral. E tinha algumas que eu lembro que o máximo movimento que conseguia fazer era esse movimento. Então eles usavam um tule, né, como se fosse uma borboleta, e ele ficava batendo os braços como se fosse simulando o voo de uma borboleta. E os bailarinos brincavam, rodavam com a cadeira, era uma coisa fantástica. E o pessoal aplaudiu muito, porque era tipo uma passarela, era um T. E quando eles chegaram perto da gente, olha, isso já faz quase 10 anos, e até hoje, quando eu lembro, eu ainda consigo me emocionar. Mas você via nos olhos, né? E eu me lembro de uma senhora que estava aqui, do meu lado, falando, será que eles entendem o que está acontecendo? E eu olhei, você olhava nos olhos desses bailarinos e você via o brilho. Eles estavam plenamente conscientes dos aplausos que eles estavam recebendo. Então você via o sorriso, não só o sorriso nos lábios, mas nos olhos. É uma coisa assim, aquilo ficou marcado por mim,
sabe? E ali você começa a entender um pouco mais de como a inclusão acontece. Isso para mim foi marcante. Mas, para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, porque acho que o que você falou foi tão forte, né? E tão pertinente. Gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso público. Na verdade, assim, o que eu acho que é importante nós levarmos em conta é que sempre que você exclui alguém, você quebra um processo. Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco a dinâmica das constelações familiares do Bert Hellinger, e uma coisa que me chamou a atenção é que essas dinâmicas acontecem levando em conta 3 situações: o pertencimento, os equilíbrios nas relações de dar e receber e a ordem, ou seja, a natureza, a nossa natureza de ser envolve que alguém pertença. Então não adianta, aconteça o que acontecer, aquele ser sempre vai pertencer a um núcleo familiar, a uma comunidade. Então esse pertencimento tem que acontecer. Você precisa ter esse equilíbrio nas relações de dar e receber. Obviamente que, por exemplo, a pessoa ali, ela pode não ter feito um grande espetáculo, como se espera de um circo, mas esse simples movimento do bater das asas da borboleta é muito forçoso para ela, né? Às vezes as pessoas podem achar que não, mas aquilo foi algo muito grande para ela. Então, qual é a reciprocidade? O aplauso, né? Então, nem sempre nós vamos corresponder na mesma moeda, né? Assim, da mesma forma, né? Mas esse reconhecer o outro e gerar esse equilíbrio é importante. E a questão da ordem, ou seja, todo mundo tem que ter o seu lugar. Então, se nós observarmos essas dinâmicas, não tem como as coisas não darem certo e a sociedade não dar certo. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, e nós até estávamos conversando isso antes do programa, é aquela pergunta, né? Quem cuida de quem cuida? Né? Então, aí nós falamos das pessoas, voltamos o nosso olhar para quem tem uma deficiência física, ou que nasceu com essa questão, ou que ao longo da vida todos nós estamos sujeitos a ter uma situação enfrentar uma situação como essa, depois de um AVC, de um acidente, enfim. Mas eu queria também ampliar esse conceito, né? Não é só de quem cuida, mas assim, quem sofre quando o outro é excluído. Porque um pai e uma mãe que tem um filho excluído, seja pelo motivo que for, né? Uma pessoa que está ao lado de quem sofre esse processo de exclusão, sofre junto, não é? Então nós também temos que entender que esse ser que está sendo excluído, ele não é excluído sozinho, ele é excluído como um todo, inclusive com as pessoas que estão ao redor dele, e que isso gera um sofrimento, e que é importante para nós. Eu até alguns dias atrás estava conversando com uma pessoa, né, e a pessoa falou, Cristo carregou nossos pecados e tal. Eu falei, tá, mas você consegue entender, eu vou te dizer o que eu enxergo dentro desse conceito. Quando você olha aquele homem machucado ali, você entende o que é carregar os nossos pecados? Eu entendo da seguinte forma, é você olhar para aquele homem machucado e entender que todos nós na sociedade, todos nós, temos as nossas dores. Então, se todos nós olharmos para aquele homem machucado ali, nós vamos enxergar as nossas próprias dores. Porque é impossível, ninguém pode dizer, eu nunca sofri nada que não me causasse dor, eu nunca fui excluído na minha vida. Então, eu acho que se nós começarmos a olhar o outro como esse homem de dor, né, como essa mulher de dor, e entender que, às vezes, até uma coisa rotineira, né, às vezes o atendente não foi tão cordial com você, talvez aquela pessoa esteja num processo de dor. Então, se nós começarmos a pensar que temos que curar as dores uns dos outros, que temos que incluir uns aos outros e entendermos que essa diferença, ela é necessária, o que nos faz avançar, nós andamos porque nós temos o atrito no chão. Se você não tiver o atrito, que é a diferença, você não caminha. Então, assim, eu gostaria de deixar como mensagem para as pessoas que comecem a olhar para si mesmo, para as suas próprias dores, que se incluam, porque aí elas vão conseguir entender a dor do outro e vão conseguir incluir o outro também. Porque às vezes você pode achar que você está excluindo o outro porque você está numa posição superior,
mas na verdade você só está excluindo o outro porque você se sente excluído também. Quem se sente incluído faz questão do quê? De incluir. Então, de chamar todo mundo para a festa, porque o bacana é que você tenha muitas pessoas se divertindo com você. Então, eu queria também pedir, né, para que as pessoas tenham esse olhar do quem cuida de quem, assim, quem cuida de quem cuida, mas também no sentido de quem sofre quando você faz o outro sofrer. Então, eu queria deixar um pouco essa reflexão também. Essa necessidade de nós nos acolhermos, sermos menos julgadores e menos canceladores e criarmos aí, buscarmos uma sociedade que evolua, né? Porque essa parte assim, isso não me diz respeito, indiretamente uma hora isso vai dizer respeito a você sim, da maneira que for. Muito obrigado, Sória. Eu agradeço a oportunidade. E muito obrigado a você que está acompanhando sempre o Conexão a Mais. Até a próxima.